Muito bem, continuando aqui sobre mínimos quadrados, né? O estimador de mínimos quadrados. Então, a gente já entendeu que a gente chama de estimador de mínimos quadrados, porque é o estimador para minha função polinomial. A gente vai ver que não precisa necessariamente ser polinomial. É o estimador para minha função que gere um menor erro quadrático. Isso que é estimador de mínimos quadrados, que ele gera o menor erro ao quadrado, tá? Muito bem, como é que ele funciona? Como é que a gente encontra esse estimador? Basicamente, para começar, bora analisar a minha série e lembrar que a minha série ela é composta só de tendências, só do resíduo estocástico, tá? Para cada valor de t, eu tenho uma composição diferente, né? Então, ó, considera que a minha tendência é um polinômio de ordem m, tá? Então, essa equação, se eu substituir a minha tendência por um polinômio de ordem m, ela fica assim. E aqui eu vou ter... Agora, quem é o beta 0 e o beta 1? Não sei, certo? Porque vocês sabem que se eu mudo as constantes, eu mudo o gráfico da função, eu mudo a forma dela, né? Então, por exemplo, pense numa equação linear, né, de primeira ordem. Eu vou ter A vezes x mais b. Dependendo do A e dependendo do B, eu tenho um gráfico diferente, certo? Aqui é a mesma coisa, dependendo do valor de beta 0, beta 1, beta 2, eu vou ter um gráfico diferente, com um formato diferente. O t eu tenho, né? O t é 1, 2, 3, 4, enfim. O epsilon eu não tenho, ele é desconhecido para mim. Ele é justamente o cara que eu quero minimizar. Então, beta 0 e beta 1 são variáveis aqui nesse caso, porque eu quero justamente descobrir que valores eu daria para beta 0, beta 1, beta 2, que minimizassem o máximo possível esse epsilon aqui, tá? Guarda essa informação. Então, como é que eu monto um sistema? Como é que eu descubro os valores de beta? Então, digamos que você tem um polinômio de ordem 5. Então, eu tenho 6 variáveis, né? Porque eu tenho que sempre considerar o valor constante lá. Então, no polinômio de ordem 5, eu tenho 6 variáveis, que é beta 0, beta 1, beta 2 até beta 5, né? Então, para cada valor de t, eu vou ter uma equação diferente, né? Porque z1 é um número, né? Então, como é que fica? Ó, z1 é um número, tá? E eu conheço esse número, é a minha série. Eu sei que número é esse. É o primeiro, é a primeiro valor, é a primeira amostra dos meus dados. Beta 0 eu conheço? Não. Beta 1 eu conheço? Não. T elevado a 1 eu conheço, é 1. Beta 2 eu conheço? Não. T ao quadrado, nesse caso, T é igual a 1, né? Então fica 1 ao quadrado. E assim vai até 1 elevado a n. Epsilon 1 eu conheço? Não, também não conheço epsilon 1. Na verdade, epsilon 1 tem que ser o menor possível, tá? Então vai. Agora eu mudo o t para o t2. Eu tenho uma outra equação, tá? Então, se isso aqui fosse de ordem 2, bastava essas duas equações, eu tinha um sistema e descobria o beta 0 e o beta 1. Quer dizer, não descobria porque eu não sei o epsilon, né? Enfim. E assim vai. Para cada valor de t, eu posso constituir uma equação onde eu tenho m variáveis, tá? E aí eu vou para até a minha enésima amostra, onde eu formaria a minha enésima equação, tá? Então, aqui eu coloquei genericamente, mas a gente vai ver depois um caso específico lá. Então, se eu converter esse sistema aqui para uma equação matricial, eu vou ter um vetor z, eu vou ter uma matriz de betas, vou ter uma matriz, quer dizer, eu vou ter um vetor de betas e vou ter uma matriz, que aqui vai ser tudo 1, aqui, ó. Repara, quem é que está multiplicado por todos os betas zeros? É 1, né? É sempre 1 aqui, eu tenho uma coluna de 1s. Quem é que está multiplicado por todos os beta 1s? 1, 2, 3, até o n. Quem está multiplicado por todos os betas 2? É 1 elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, ou seja, é o t elevado ao quadrado, assim vai. Então, se eu for colocar na forma matricial, eu vou ter o meu vetor da minha série, né, igual a matriz de coeficientes, que nesse caso, quem são os meus coeficientes? Que a gente viu lá nos sistemas. Os meus coeficientes são os valores de t substituídos, né? Então, t elevado a zero é sempre 1. Eu tenho uma coluna de 1. T elevado a 1 é o próprio t variando. T elevado ao quadrado e assim por diante. E aqui eu tenho um vetor de betas. Repara, se eu pego esse vetor de betas e multiplico por essa matriz, ou melhor, é o contrário, né? Se eu pego a matriz e multiplico pelo vetor de betas, eu obtenho justamente aquelas equações que a gente estava vendo antes, tá?
eu estou partindo do princípio que todo mundo sabe multiplicar a matriz aqui, certo? Isso é básico. Mais o vetor de resíduos, tá? Então, isso aqui é a forma matricial desse sistema de equações aqui, tá? Não perde a ideia. Então, isso aqui é o meu problema. Eu tenho, essa aqui é o meu sistema de equações, e eu tenho os valores de z, é a minha série, eu tenho a minha matriz de coeficientes, eu não tenho beta, eu quero descobrir que beta é esse, e eu quero descobrir que vetor de betas é esse que gera o menor resíduo possível, ou seja, ou melhor, a menor média ao quadrado desses resíduos. Se eu somar todos os resíduos, elevar ao quadrado e tirar a média disso, e somar tudinho, aliás, tem que ser o menor possível, tá? Então, vamos representar aqui numa equação matricial? Então, isso aqui é o meu vetor z, isso aqui é a minha matriz t dos coeficientes. Aqui eu coloquei chapéu, mas não está estimado ainda, né? Isso aqui é o meu vetor θ das variáveis que são beta, né? E esse aqui é o meu vetor resíduo. Então, como é que eu poderia obter? Como é que é um estimador dos mínimos quadrados? Eu quero obter um θ-chapéu, ou seja, eu quero obter uma estimativa para θ. Na verdade, eu errei aqui, né? Não tinha esse θ aqui, não. Eu quero obter uma estimativa para θ de tal forma que o meu vetor E seja o menor possível. Ou seja, se eu somar todos eles, vai dar o menor valor possível. Então, quanto menor o valor médio de E, mais próximo de ruído branco, melhor o modelo, tá? Lembra que eu falei, porque ruído branco não tem nenhuma dependência, então significa que não tem mais nada que modelar. Mas a gente vai voltar para essa ideia mais adiante. O importante é que eu quero o mínimo, tá? Como é que eu posso obter isso? Tem uma maneira bem ingênua de obter isso, que é essa aqui, ó. Considero o meu problema, então a gente pode reorganizar isso aqui, né? Eu tenho aqui esse produto de matrizes, então se eu subtrair por esse mesmo produto de matrizes dos dois lados, antes de mais nada, temos que dizer o seguinte, olha, qual é o raciocínio aqui? Desculpem. Eu quero que o E seja o menor possível. Então, qual é o ideal? É que ele fosse zero, né? Ou seja, o meu sistema ele é sobredeterminado. Eu garanto que eu encontro os valores. Então, se ele fosse zero, era o mundo perfeito. Então, bora fazer isso? Nesse caso, o próprio T-chapéu seria o modelo, né? Então, bora pensar nisso. Então, na verdade, agora eu zerei o meu E, porque é o mundo ideal, estou considerando o mundo ideal, e Z é igual a T θ. Eu tenho Z, eu tenho T maiúsculo, certo? Eu tenho esses dois dados. Como é que eu obtenho o meu θ? Eu posso passar dividindo? Não, isso é uma matriz. Matriz a gente não divide dos dois. Eu não posso dividir Z por T e T por T, que vai dar 1. Não, isso aqui é matriz. Lembra que matriz não se divide assim, né? O que eu posso fazer é multiplicar T pela inversa dele. Aí isso daria a matriz identidade, que é equivalente ao, ao elemento neutro, né? Só que não é o caso aqui, porque a matriz T, ela é uma matriz retangular. Se ela é uma matriz retangular, eu não tenho inversa. Então, como é que eu faço aqui? Não adianta multiplicar pela inversa de T dos dois lados, porque T não tem inversa. Então, como é que a gente faz? Ela tem mais linhas do que colunas, então não pode ser invertida, foi o que eu falei agora. Então, o que é que a gente pode fazer? Uma opção é multiplicar dos dois lados pela transposta de T. Gente, se você não sabe o que é a transposta de matriz, por favor, vá revisar a álgebra linear, certo? É importante. Então, tem a transposta de matriz e vou multiplicar pela transposta dos dois lados. Quando eu pego a transposta de uma matriz retangular e multiplico pela própria matriz, sabe o que acontece? Dá uma matriz quadrada. Sempre. Eu pego uma matriz retangular e multiplico pela transposta, ou melhor, eu pego a transposta e multiplico pela retangular, isso vai dar uma matriz quadrada. Então, essa matriz resultante da transposta pela matriz original, isso aqui é uma matriz quadrada, tá? Isso aqui tem inversa. Se esse sistema aqui não tiver determinante igual a zero, ele não tem, tá? Todos os valores são positivos e tal, então não tem como dar zero, o determinante. Então, ele tem inversa, certo? Então, se ele tem inversa, eu posso multiplicar pela inversa disso dos dois lados. Olha aí, multipliquei pela inversa disso dos dois lados. Lembra que
é matriz, tem que multiplicar na frente sempre. Multipliquei pela inversa dos dois lados. O produto da inversa de uma matriz pela própria matriz dá a matriz identidade. E a matriz identidade multiplicada por qualquer outra matriz dá essa matriz. Então, o produto da inversa dessa matriz pela própria matriz dá identidade. E a identidade multiplicada por θ dá θ. Então, como é que fica isso? Θ chapéu é igual a transposta de t vezes t, a inversa dessas duas, multiplicada pela transposta de t vezes z. Ora, z eu tenho, que são meus dados. T eu também tenho, que é essa matriz aqui bonitinho, que é só montar, né? Então, tá aqui. Esse é um estimador para o θ, ou seja, se eu fizer essa operação aqui, eu obtenho os meus valores de beta. Isso aqui é o que a gente chama de estimador ingênuo. É o estimador ideal, porque ele considera que os meus resíduos dão zero. Esse é o menor possível, certo? Então, isso aqui seria para o caso que isso aqui seja zero. Claro que isso é um sonho, né? Mas não vai ser assim. Então, esse aqui é o nosso estimador. E essa matriz aqui, ó, é chamada de matriz pseudo-inversa. Então, quando eu tenho uma matriz que é retangular e eu quero achar um jeito de trocar de lado ela não tem inversa. Então, uma maneira de conseguir uma coisa próxima da inversa é essa operação aqui, a operação pseudo-inversa, tá? Então, se isso estiver certo e eu quiser programar um estimador, basta eu pegar os meus dados, eu construo uma matriz T e faço essas operações todas aqui. Muito simples em qualquer linguagem de programação. É um estimador fácil de montar, tá? Mas essa dedução que eu mostrei para vocês é a dedução considerando tudo certinho. Será que essa dedução realmente funciona? Tem uma outra forma de a gente descobrir. Uma outra maneira de deduzir essa mesma equação. Eu quero obter o resíduo mínimo quadrado, não é isso? Então, ó, quem é o E? Não é Z menos T θ chapéu? Então, isso aqui é o resíduo. Então, o que é que eu quero? Eu quero uma função erro, que ela é em função dos parâmetros θ, e eu quero que ela seja a soma dos quadrados dos erros. Eu não posso colocar e ao quadrado, isso só vale para matriz quadrada, tá? Então, se eu quero elevar um vetor ao quadrado, eu multiplico a transposta pelo próprio vetor. Isso aqui é a mesma coisa que somar todos os elementos do e elevar ele ao quadrado. Tá? E isso também é a mesma coisa que eu pegar esses dois caras aqui e elevar ao quadrado. Mas lembra, eles não são uma matriz quadrada, eu não posso elevar ao quadrado. O que eu faço, então, é multiplicar a transposta dela por ela. Para vocês entenderem, se isso aqui fosse um x, isso aqui era a mesma coisa que x ao quadrado. Tá? Eu estou multiplicando ele por ele, só que a transposta dele por ele. Isso aqui vai dar uma matriz quadrada. Tá? Então, isso aqui, o que eu quero, isso aqui, essa função Q, essa matriz Q, é uma função dos erros ou dos resíduos ao quadrado. Tá? Aí ela dá isso aqui. Ora, se eu fizer as multiplicações, eu vou obter isso aqui. Tá? Então, é só você fazer aqui as multiplicações que vai dar esse negócio aqui. O que foi que a gente aprendeu? Eu tenho aqui uma função erro, né? E eu quero que ela seja o mínimo possível. Como é que eu faço para obter o mínimo de uma função? Cálculo 1. Para obter o mínimo de uma função, eu derivo essa função e igualo ela a zero. Porque a derivada igualada a zero é o ponto de máxima variação, né? Então, melhor, de mínima variação. Então, é o ponto em que vai haver a transição do positivo para o negativo. Então, se eu pegar uma função e derivar igual a zero, então o valor de x que resultar disso aí é o ponto onde aquela função é mínima ou máxima, tá? Então, é o que a gente vai fazer aqui. A gente pode fazer a derivada dessa função q. Aí, se eu fizer a derivada da função q, derivada de matriz, gente, é difícil para fazer, tá? As regras são mais ou menos parecidas do que as derivadas das funções normais, tá? É bem parecida a regra, mas não é tão fácil. Então, eu recomendo, se vocês tiverem curiosidade, é relativamente fácil. Porque imagina que aqui é z de t vezes z. Isso aqui é z ao quadrado, mas eu estou derivando em função de θ. Então, se eu estou derivando em função de θ, esse primeiro termo aqui é uma constante, então ele zera. Aqui eu estou derivando em função de θ, então θ
tá elevado a 1, né? Então, aqui fica 0, 1 vem para frente, sai o θ. Aí fica menos z, ou melhor, a transposta de t vezes z, tá? Aí é só vocês irem fazendo que vai dar certo. Aí eu fiz a derivada, tá aqui as operações, igualei a 0. Aí eu igualei esse negócio aqui a 0, aí eu passei esse carinha para lá, eu somei esses dois, ficou menos 2 transposta de tz, do outro lado igual a menos 2 transposta de tt, t chapéu, certo? Tá aqui, ó. Aí eu dividi o 2, dividi o menos 1, ficou desse jeito aqui, ó. Olha só como ficou bonitinho agora. Agora eu preciso isolar o θ. Para isolar o θ, é só multiplicar pela inversa de t transposta de t vezes t, dos dois lados. Isso resulta nessa equação, olha que curioso. Pela derivada, deu a mesma coisa que no nosso processo ideal lá atrás. E essa equação matricial aqui é conhecida como o estimador de mínimos quadrados, que é um estimador extremamente simples. No geral, as linguagens, elas todas... Isso aqui é o que a gente chama de mínimos quadrados ordinários, tá? Que é o mais simples de todos. Ele é uma equação super simples de implementar. Toda linguagem de programação já vem com uma função que faz isso. Mas eu não preciso dela. Vocês vão ver que eu nem uso isso quando eu mostrar o código para vocês. Eu nem uso. Eu simplesmente montei a minha matriz T, fiz a transposta, multipliquei por ela, depois fiz a inversa, tem um comando para fazer a inversa, multipliquei pela transposta e multipliquei pelo meu vetor. Pronto. Isso me dá a minha estimativa de θ. Tá? Então, ela é tão simples que, no geral, eu não preciso me preocupar muito em usar uma função pronta. E é até uma boa ideia vocês aprenderem a implementar isso aqui, porque a gente vai ver que se eu quiser usar mínimos quadrados para outras coisas, nem sempre aquilo que já vem pronto nos programas funciona, tá? Então, vamos lá. Então, basicamente, se eu quiser usar aquela equação, eu tenho que estruturar o meu problema em termos de matrizes e tenho que multiplicar. Então, a matriz T é essa aqui e o vetor Z é esse aqui. É só do que eu preciso. Se eu usar essa equação garante que para um dado polinômio, repara, ela não encontra qual polinômio. Eu tenho que escolher o polinômio. Eu tenho que dizer, beleza, vou testar para polinômio de ordem 1. Aí a minha matriz T vai ser só essas duas primeiras colunas aqui. Isso garante que para um polinômio de ordem 1, eu vou obter o menor erro, o menor resíduo possível para um polinômio de ordem 1. Aí eu vou ter que gerar... Agora, vamos testar um polinômio de ordem 2. Aí eu monto a matriz T, que agora vai ter 3 colunas, e aí eu calculo e obtenho o θ, que vai obter o menor erro possível para um polinômio de ordem 2, tá? Então, com isso aqui, eu obtenho θ, que na verdade é uma estimativa de beta. A seguir, a gente vai ver um exemplo prático, tá? Então, não se mexa das cadeiras, a gente vai ver os próximos momentos emocionantes. Muito bem, vamos aplicar o estimador de mínimos quadrados para uma série com tendência, tá? Então, peguei aqui como exemplo, que é um exemplo que tem no livro do Moretin, só que eu estou fazendo um pouco diferente do que ele faz lá, tá? Tô fazendo um pouco mais próximo da prática real aí de séries temporais. Então, esse aqui é o consumo de energia elétrica no Espírito Santo de 1968 a 79. Esses dados, assim, que não tem mais utilidade prática, porque é muito antigo isso aqui, né? Eles são excelentes para a gente treinar. Tem muitos deles em várias bases de dados. Tem uma plataforma que é a Kaggle, eu já deixei, tá lá no Google Sala de Aula, por favor, deem uma fuçada nessa plataforma. Lá tem muitos dados úteis para vocês brincarem, tá? Eu já coloquei algumas no Google Sala de Aula, mas tem um site caso vocês queiram baixar outras séries. Então, para treinar mínimos quadrados, selecione alguma série que não tem sazonalidade, que ela só tem tendência, ou de crescimento ou de decrescimento. Deixa simples por enquanto, depois a gente vai para complicado. Essa aqui é uma série simples, ela só tem tendência, ela claramente não é linear, né? Ela tem uma curvazinha para cima, e ela tem um outlier aqui, né? O outlier, sempre esqueço como é que pronuncia, e tem um picozinho aqui que pode me atrapalhar na hora de analisar os erros. Mas calma, não vou criar um pânico ainda acima disso. É uma série que tem 141 amostras,
que a primeira amostra dela é em janeiro de 68 e a última amostra é em setembro de 79. E cada amostra é um mês. Então, a amostragem dela é mensal, tá? Então, como ela tem a amostragem mensal, já entenderam mais ou menos como ela é composta, certo? Então, qual é a primeira coisa que nós devemos fazer antes de começar a fazer modelagem? Primeiro, olhar para os dados. Eu estava falando disso para vocês fora da gravação, né? Gente, antes de plotar, abre os dados no bloco de notas, vê como é que se parecem os dados. Aqui eu coloquei acento circunflexo, mas, gente, evitem colocar acento em qualquer acento, C cedilha, essas coisas em dados, isso só atrapalha, tá? E tem que estar limpo disso aí. Então, dá uma limpada nesses dados antes de abrir e começar a processar, tá? Muito bem. A primeira coisa para fazer é separar dados de modelagem e dados de teste. Foi o que eu fiz aqui. Eu separei 10% dos dados para teste e o restante para modelagem. Então, eu separei 127 amostras para modelagem, que é diferente do que o livro faz, e 14 amostras para teste, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer o processo de modelagem, vou mostrar os resíduos, vou mostrar o modelo, vou comparar os modelos, depois eu vou fazer o teste e depois eu vou fazer uma previsão, tá bom? Bora ver como é que funciona isso. Então, para fazer a modelagem, eu vou ignorar esses dados em laranja aqui e vou considerar somente os dados em azul. Então, vamos lá. Então, para efeito de aula, eu vou testar 6 modelos diferentes. Modelos de primeira ordem, segunda ordem, até sexta ordem polinomial. Eu vou começar com o modelo de segunda, modelo linear, depois vou tentar uma parábola e assim vai. Vou testando para ver qual é o que se ajusta melhor aos dados, tá? E eu vou começar mostrando passo a passo só do modelo de primeira ordem. Aí eu vou mostrar um pouquinho do de segunda e depois eu vou mostrar a comparação de todos, tá? Então, eu vou colocar aqui o modelo de primeira ordem para começar. A gente vai considerar que o nosso t de t, ele é uma função linear, beta zero mais beta 1 vezes t, tá? Então, dado que o meu modelo é esse, quem é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir valores para beta zero e para beta 1 que me deem o melhor modelo de primeira ordem possível, tá? Repara que mínimos quadrados só garante que é o melhor modelo possível para esse formato. Então, eu tenho um formato diferente se for de segunda ordem, de terceira. Então, é assim mesmo. Eu escolho um formato, vou modelar e vou testar. Então, vamos lá. Então, na prática, eu tenho que o meu z de t é beta zero mais beta 1 t é epsilon de t. Será que isso aqui vai se encaixar direito? Vamos lá. Então, basicamente, se eu for abrir isso aqui, eu vou ter que variar os valores de t, né? Então, eu vou ter z1 é igual a beta zero mais beta 1 vezes 1 mais epsilon 1, certo? E assim vai. Vou montando as equações até z 127 igual a beta zero mais beta 1 vezes 127, epsilon 127. Repara, os z's eu tenho. Eles são esses númerozinhos aqui que a gente viu antes, tá? Isso aqui é o meu vetor z, tá? O z eu tenho. Beta zero é o que eu quero descobrir, beta 1 é o que eu quero descobrir. Os valores de t é 1, 2, 3, 4, enfim, a gente tem. Epsilon, eu tenho? Não tenho. O epsilon, eu quero estimar o beta de tal maneira que se eu somar os epsilons, isso vai me dar o menor valor de epsilon possível, tá? Então, diz a teoria que se eu usar mínimos quadrados, isso garante que o epsilon vai ser o menor possível. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu jogo isso aqui para a versão matricial, tá? Na prática, no computador, eu já tenho esses dados aqui, ó. Eles já estão em formato de vetor. Esse vetor, esse matriz T, eu não tenho. Eu tenho que construir, certo? Aí o beta 0 e beta 1 é o que eu quero, né? E está aqui a somatória dos vetores que isso aqui vai sumir depois. Então, repare que como eu tenho dois termos apenas aqui, quem é a minha primeira coluna? São todos os valores que estão multiplicando por beta zero, ou seja, é 1, né? E quem é a minha segunda coluna? São os valores que estão multiplicando por beta 1. Sério, gente, brinquem com isso em casa para vocês entenderem bem o que está acontecendo. Tá aqui o formato. Na prática, eu não vou precisar fazer tudo isso, mas para vocês entenderem o que está acontecendo no programa, né? Aí, tá aqui, tá nesse formato. Então, eu quero pegar
e usar mínimos quadrados. É bem simples. Eu pego essa matriz, que é a matriz T, coloco aqui dentro, pego a minha matriz Z e coloco aqui dentro e começo a multiplicar, inverter, fazer transposta. Então, a minha matriz T, ó, transposta dessa matriz. O que é transposta? Eu troco linha por coluna, né? Então, a minha matriz T tem 2 colunas e 127 linhas. A transposta dela tem 2 linhas e 127 colunas, tá? Então, essa aqui, girada, né? Multiplicada por ela mesma. Isso aqui vai dar uma matriz quadrada, eu vou inverter. Essa matriz inversa eu vou multiplicar pela transposta, ou seja, ela virada. Isso vai dar um vetor linha, que eu vou multiplicar pelo vetor coluna, que é Z. Tá? E isso vai me dar um vetor que vai me dar 2 termos só, que são esses aqui, ó, o beta 0 e o beta 1. Aí eu fiz a multiplicação do computador e eu obtive esses 2 valores aqui. Ó. O beta 0 deu menos 3.418,21 e o beta 1 deu 862,24. De tal modo que a minha estimativa para a tendência é esta equaçãozinha bonitinha aqui. E aí, o que eu vou fazer? Tenho a equação, eu tenho aqui a minha função, então eu quero plotar o gráfico dessa função. É só colocar os valores de t, eu pego t, né? Você lembra aquela tabelinha clássica de matemática básica? À esquerda eu coloco os valores de t, à direita eu coloco os valores de z de t, que é a função. Então, à esquerda eu coloco 1, 2, 3, 4, 5 até 127, faço as operações e obtenho as estimativas para t. E olha só, então, essa reta laranja é o gráfico dessa função que eu acabei de estimar. Olha como ela passa por cima dos dados. Claro, ela erra muito, né? Ela não se ajusta bonitinho, mas esse é o melhor modelo de primeira ordem que eu posso obter. Então, coloquei aqui os dados em azul e pontilhado. Ignora aqui os dados de teste, coloquei aqui só para referência, né? E está aqui meu modelo de primeira ordem. É assim que funciona. Quer obter os resíduos? Pega os dados E de T, subtrai do modelo de primeira ordem e você obtém os resíduos. Tá? Olha aqui, ó, os resíduos são os dados menos o meu modelo estimado. Por exemplo, eu quero obter o resíduo para t igual a 2. Então, resíduo para t igual a 2 é o Z2 menos t chapéu 2. Então, quem é o Z2? 10.171. É o valor que está lá no meu vetor. Tá? Menos 3.418,21 mais 862,24 vezes 2, que é o t. Então, o resíduo para t igual a 2 é 12.364,73. Parece muito, né? Mas, na verdade, não é, porque o valor dos números lá é bem alto mesmo. Então, está aqui os resíduos do modelo. São resíduos bem grandes, porque é um modelo de primeira ordem. Tá? Então, isso aqui é o resíduo. Eu peguei os dados e subtraí do meu modelo. Ok? O processo é esse. Mas nota, esse processo é o processo para um modelo. Ele não garante que aqui esse modelo é o melhor. Ele só garante que é o melhor modelo possível de primeira ordem. Mas será que eu não consigo obter um modelo que é melhor do que esse para a segunda ordem? A gente testa. Então aqui, ó, o modelo de primeira ordem, só um outro ângulo dele, né? Mostrando os resíduos. Aqui mostrando a faca, mas eu não vou falar dela agora. Bora fazer a mesma análise agora para o de segunda ordem, só para vocês entenderem bem. Então, segunda ordem é um modelo que tem 3 termos, né? Beta 0, beta 1, beta 2. É uma equação de segundo grau, só que não é uma equação, é uma função de segundo grau, né? A equação de segundo grau ela é igual a zero. Aqui não, ela é uma função. Tá? Então, na prática, é como se o meu Z de T fosse nesse formato aqui. Quem é que é desconhecido aqui? Beta 0, beta 1 e beta 2. Eu quero descobrir beta 0, beta 1 e beta 2. Mesmo esquema, eu entendo no formato aqui de sistema linear. E eu coloco no formato de matriz. Só que repara, a minha matriz T ela é diferente agora. E como eu tenho agora 3 termos, eu vou ter 3 colunas na minha matriz T. Então, a minha matriz T, ela varia, o número de colunas dela varia com o tamanho do polinômio que eu quero testar. Então, como é um polinômio de segunda ordem, ela vai ter 3 colunas. E a primeira coluna são os coeficientes que multiplicam por beta 0, que é 1, né? É t elevado a 0. São os coeficientes multiplicados por beta 1, que é o próprio t. E são os coeficientes multiplicados por beta 2, que é o próprio t, só que ao quadrado.
Isso agora é multiplicado por um vetor, que agora eu quero saber beta 0, beta 1 e beta 2. E aí eu vou aplicar a equação dos mínimos quadrados, está aqui. É só pegar esse carinha, que isso aqui é minha matriz T, colocar aqui, substituir, multiplicar tudinho, e eu vou obter estes coeficientes aqui, ó. 1,16 vezes 10 a quarta, é um número grande. Beta 1, 1,61 vezes 10 ao quadrado. E o beta 2, 5,47. Um número bem pequeno aí. Está aqui o meu modelo de segunda ordem. Tá? Entenderam, né? Imagino que sim. Agora eu vou parar o vídeo por aqui e na sequência eu vou falar de comparação.